Olá, colegas. Aqui é Ivan Antunes, presidente da ASA, membro da Unicidade. Hoje é dia 20 de agosto de 2022, sábado, 10h40 da manhã. Estou fazendo esse vídeo aqui para falar o que houve na reunião com o prefeito Bruno Reis. De antemão, eu peço desculpas de não ter feito esse vídeo ontem, mas a reunião foi extremamente cansada, estressante, densa. O prefeito ameaçou a sair da mesa de negociação várias vezes. Então estava todo mundo com os nervos à flor da pele e eu não estava em condições de gravar um vídeo com a devida qualidade ou riqueza de detalhes no qual poderia estar fazendo hoje. Indo para o que interessa. Primeiro, não teve proposta por parte da gestão. Não teve nenhuma proposta. Tudo que foi falado não foi colocado no papel, só falou de números em termos absolutos, tipo, folha 200 milhões, 100 milhões. E aí você me pergunta, Ivando, como uma reunião que não teve proposta, como ela demorou quase 4 horas sem uma resolutividade? Primeiro, quando a gente chegou lá na mesa de negociação, foi apresentado para a gente o slide, né? Foi mais ou menos quase 1 hora de apresentação, né? Que segundo o prefeito e sua equipe, eles fizeram uma dissecação das contas da prefeitura e apresentaram para a gente todas as contas da prefeitura, inclusive a lógica, entre aspas, por trás do que eles ofereceram para a gente. Foi 3 mil e pouco que a gente rejeitou lá atrás. E depois da fala dele, foi aberta a fala aos participantes da mesa. E aí eu vou falar a fala dos participantes, né, que foi a Unicidade, e aí eu vou dar a justificativa da gestão. A mesa começou pelo companheiro Enádio, que ele falou basicamente que o município recebe dinheiro da União, que não tem lógica o município receber dinheiro da União e não repassar para a categoria, e que o reajuste dos repasses da União para a Prefeitura de Salvador foi de 95% e a categoria não teve reajuste zero. Quando o Enádio falou isso, Bruno Reis pediu para a mesa dar uma pausa, eles foram para a calculadora. E tudo, gente, tudo que a gente falava, seja de forma jurídica, seja de forma contábil, eles paravam e analisavam na hora. Eles não deixavam para depois. Então, Enádio falou desse cálculo, eles pararam uns 15 minutos, fizeram as contas lá na nossa frente e disse para Enádio que a conta estava errada, que não era isso, não sei o que. Aí Enádio foi, levantou e apresentou a metodologia que ele usou para chegar naqueles valores. E aí, por fim, eles foram convencidos que a conta de Enádio estava certa. Mas eles alegaram mas eles falaram e mostraram um gráfico dizendo que a União paga 55% que a União paga 46% da folha e o município arca com 54%. Então a União vem com 55%, o município vem com 73 milhões. E o dinheiro que veio, a prefeitura não fez caixa, ela usou para pagar parte da folha. Então, segundo ele, apesar de ter tido esse reajuste, o município não ficou com esse dinheiro para ele. E que a gente questionou, porque se não tivesse o padrinho que fosse o governo federal, ele ia ter que arcar com toda a folha, que é 130 milhões hoje. Enfim, aí depois foi passado a palavra para o companheiro Rogério, no qual ele disse que dá importância da prefeitura manter o piso e as gratificações. E o prefeito falou que a folha ia para quase 400 milhões, que não tinha condições, não sei o quê. E aí Rogério ele pegou como comparativo um contra-cheque dos colegas que são enfermeiros. E ele falou que os enfermeiros ganham 40% e 40% de gratificação. E aí o prefeito falou que não era verdade. Aí Rogério tinha lá, apresentou que realmente enfermeiro ganha 140% de gratificação e que faz parte do plano de cargos da saúde. Nós não somos exceção ao plano de cargos. Pelo contrário, nossas gratificações são menor de todos. Aí o prefeito foi lá e rebateu. Ele disse que pode ser até maior as gratificações, mas que o vencimento inicial não é imposto pelo governo federal, mas sim é uma combinação daquilo que é acordado entre a prefeitura e os trabalhadores. E aí aproveitou o ensejo para falar, e agora o piso da enfermagem? Tiago Dantas falou que com a PEC, veio uma outra PEC dizendo que a União não pode estabelecer piso salarial sem que a União ajuste a custear.
como a União não manda um tostão para os técnicos e enfermeiros, aí já se preparam, a prefeitura só vai vir se tiver contrapartida. Então, já até prepara o povo para isso. Enfim, mas o que vale é a nossa pauta. E aí, apresentando, quando o Rogério falou, foi a minha vez de fala, eu aproveitei o ensejo para falar de Camaçari, que eu peguei um contra-cheque de um colega de Camaçari, como eu estava com o notebook, que ele atualmente está pegando quase R$ 4.600, e com o piso salarial ele vai passar de 5 mil. Mostrei, o prefeito olhou, aí falou que Camaçari é rica, não sei o que lá. Aí enfim. Aí eu falei que eles iriam ganhar mais de 5 mil reais. Aí o prefeito, isso é verdade? Eu falei assim, é. E eu falei assim, não mexeu no plano de cargo deles, que eles têm plano de cargo, e nem nas gratificações. Aí diz ele que vai perguntar ao prefeito Elinaldo, que é do mesmo partido, que ele vai tirar essas dúvidas. Aí na minha fala, né, que ele tinha dito na apresentação dele, que cerca de 600 agentes não recebem o repasse da União. E isso dá um prejuízo ao município de 20 milhões de reais, que é do nosso dinheiro. Peguei emenda constitucional, li o trecho que diz que é responsabilidade da União o pagamento do piso salarial. E com isso, a União tem que passar para todo mundo. Isso não passa, a culpa é do município. O município que tem que correr atrás desse dinheiro, não a gente. Eu ainda falei que eu sugeri que a prefeitura entrasse na justiça. Aí Bruno Reis pediu de novo a reunião para parar e ligou para o Ministério da Saúde. Ele tentou ligar umas 3, 4 vezes para o Ministério, sem sucesso. E aí ele perguntou a Thiago Dantas se era verdade o que eu estava falando. O Thiago Dantas falou, confirmou exatamente o que eu disse. E aí ele falou assim, olha, se eu não conseguir resolver esse dinheiro administrativamente, isso ele falou com o Thiago, a gente vai entrar na justiça segunda-feira, viu? Pode dar ordem para a PGM, que é para a gente dar prioridade nessa questão. E aí ele aproveitou, olha, se esse dinheiro de vocês, 20 milhões que vem a menos, vir, esse dinheiro vai ser todo revertido para vocês. A forma que vocês vão usar esse dinheiro não me interessa. Ele vai ser revertido para a complementação salarial, criação de abono, seja lá o que for, mas esse dinheiro não vai ficar para a prefeitura. Essas foram as palavras de Bruno Reis. Segundo passo, né? O companheiro Renan, ele foi muito incisivo sobre a questão da nossa luta, que foi a gente estar no plano de cargos hoje da saúde, como a gente se tornou estatutário, como foi essa briga e que a gente não vislumbrava perder gratificações, porque a gente lutou muito para ter. A gente teve corte de ponto, perseguição por parte das antigas gestões para a gente ter o que a gente tem hoje. E não tem lógica a gente abrir mão daquilo que a gente tanto buscou. Né? O secretário e o prefeito sempre rebateram na questão que os números não fechavam. Logo após foi dada a palavra a Fabrício, que ele também questionou o fato do município não querer cumprir a lei municipal. Ele levantou o fato da promulgação da lei. E aí ele falou, olha, prefeito, tem uma lei que está válida e o senhor tem que cumprir. Ele falou o seguinte, que o veto é ilusão, a derrubada do veto, que na situação dele foi ilegal, que apesar de estar publicado, ele não reconhece, e ele falou, isso foi palavras do prefeito, que se isso não tiver resolutividade, que ele vai entrar com ação judicial e só vai pagar depois que a justiça decidir. Ele, inclusive, ele falou que se fosse o caso, ele colocaria o dinheiro da União toda numa conta judiciária, que assim eles iriam justificar os órgãos de controle, que ele não estava ficando com o dinheiro porque a justiça não decidiu o que fazer, e a justiça, quando decidisse com o dinheiro na conta, viria o que ia fazer com esse dinheiro que está caindo lá. Aí foi tenso nesse momento a reunião de novo, né? Foi estressante, o prefeito quis sair da mesa, né? Que não foi fácil, que a primeira vez que ele quis sair da mesa foi quando o Rogério apertou a questão do plano de cargos. Agora a segunda de novo, né, nessa questão aí da derrubada do veto, da manutenção do veto, seja lá o que for. E aí, não menos importante, a última falar foi de Ciane, que foi sobre a questão do que a prefeitura estava falando, que a proposta para a prefeitura era aquela que eles apresentaram lá atrás, que a gente rejeitou. Ciane falou que é descabida a proposta, que a categoria já rejeitou, que a gente não aceita, e isso não traz a realidade que a galera almeja, que a galera quer. E ela falou que não tem condições dessa proposta prosperar dentro da categoria, porque ela já foi rejeitada e a gente
quer ver uma forma de equacionar esse problema que está tendo com a emenda constitucional e todas as gratificações. Teve até outro caso inusitado, que a mesa foi uma briga muito pesada, de um vereador que comentou que com a folha dessa de 234 milhões dá para construir 2 hospitais, e com esses 30 milhões que sobra dá para manter ainda mais por mais 6 meses cada um deles. Isso foi uma briga danada na mesa, né? A galera falou que se os agentes não trabalhar vai ter que fazer 10 hospitais na cidade, porque não há saúde que comporte a falta de prevenção. Então assim, foi tenso. O prefeito ameaçou sair de novo. Então assim, foi uma mesa tensa, sabe? Densa, não foi fácil. A gente saiu frustrado porque a gente imaginou que teria alguma resolutividade, né? Eu posso ter me passado em algum outro lance que algum outro componente falou, mas basicamente foi isso. A unicidade foi assertiva nos pontos, a gente foi preparado mesmo com um número, né? Mas para tudo eles tinham uma justificativa para não pagar. E aí o que ficou decidido? Que segunda-feira o município iria fazer outro exercício e iria conversar com a gente na segunda. É proposta? É alguma coisa? Não sabemos. Só que o secretário vai atender a gente na segunda-feira e a gente vai deliberar sobre o que a gente vai fazer. Então vamos lá sobre a questão da Assembleia, que foi a polêmica. Diante de tudo que teve a reunião, a gente saiu conversando. Gente, onde que a gente vai passar os informes para a categoria? A gente preferiu que iria colocar no ginásio dos bancários pela manhã. Porque o ginásio do bancário é confortável, a galera pode ficar sentada, a acústica é melhor e o povo fica menos disperso. Isso porque, inclusive fui eu que enfatizei, aí o ônus eu assumo, eu enfatizei para ser no ginásio dos bancários, porque eu reclamava bastante que todas as nossas deliberações antigamente, isso não era nem da ASA ainda, ou era na praça lá do Campo Grande, ou era na frente da Câmara, e a categoria não tinha condições de pensar direito, porque era um lugar que eram desconfortáveis. E eu briguei para ser no ginásio dos bancários. Pelo que eu vi, a conversa no grupo a aceitação não foi legal, né? Porque a minha ideia foi essa: de manhã ginásio, não aceitou, não deliberou nada, caminhada até a Câmara, e lá na Câmara a gente continua a nossa mobilização até a Câmara abrir. Mas as redes sociais não gostaram, a Unicidade falou que era melhor então só manter quarta-feira à tarde a Câmara. Então quarta-feira de tarde vai ser a nossa assembleia, porque não vai ser mais mobilização, vai ser assembleia, porque se a prefeitura mandar alguma proposta ou não mandar proposta, ou mandar uma proposta que a gente rejeita, a gente vai ter que deliberar o que vai fazer. Então não é mais mobilização, é assembleia. Então a assembleia, terça-feira, às 13 horas, em frente à Câmara Municipal. Então eu conto com cada um de vocês lá. Espero ter aí acionado, explicado mais ou menos, né? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom?